Olá para todos, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade do Espírito. Meu nome é Jocir Sartor e continuando a trazer para vocês conhecimentos sobre a espiritualidade, sobre o que envolve a vida material, que é uma grande ilusão para nós que estamos encarnados, né, que estamos num corpo físico, que faz com que nós percamos muitas vezes a ideia do que realmente importa, do que realmente existe, e entenda todos esses mecanismos que nos envolvem no dia a dia, né? Para muitas pessoas, falar de espiritualidade é uma coisa inútil, uma coisa que não acrescenta nada, porque as pessoas ficam focadas exclusivamente nas dificuldades, nos problemas da vida material, e que realmente existem, mas se nós conseguimos buscar conhecimento e compreender melhor o porquê que estamos aqui, porquê que situações desagradáveis acontecem, porque as coisas agradáveis as pessoas até não lembram muito e se esquecem logo, né? Mas as desagradáveis as pessoas terminam marcando, né? Ficam um marco na vida das pessoas e não entendem e se revoltam e carregam consigo um pesar, uma desarmonia por anos e anos a fio, sofrendo muitas vezes sem necessidade, porque se tivesse uma compreensão maior de qual a razão de cada ser passar por dificuldades, e todo mundo passa, não existe nenhuma pessoa que não passa por dificuldades. Então, se a gente tem uma compreensão maior, se a gente adquire conhecimento com estudo e com trabalho interno, com meditação também, se elevando em sintonia com o plano superior, nós conseguimos ter uma compreensão melhor do porquê que as coisas acontecem. Claro que muitas vezes não é fácil de aceitar, entender até se entende, mas aceitar é mais difícil. Mas tendo conhecimento, com certeza tudo fica mais fácil, tudo fica mais agradável, pelo menos, né, para aceitar o que nos acontece. E hoje eu separei para vocês um trecho, vou ler para vocês um trecho do livro do Trigueirinho, A Criação, onde ele fala mais uma vez a importância do que é o pensamento, a importância do que, como nós podemos conduzir as nossas vidas mentais. E aí no livro ele diz assim, um trecho: normalmente o homem não percebe os efeitos do que ele provoca nos planos de consciência mais densos. Todavia, se está disponível para uma vida dedicada ao contato interno, torna-se mais perceptivo ao que se passa, vindo então a ter maior cuidado com o que ele próprio está permanentemente gerando, principalmente no nível mental. No momento, este é um dos níveis planetários mais conflituosos e que, por ter grande influência sobre os outros, mais materiais, deve ser visto com especial atenção. Então vocês veem que, de fato, a questão das pessoas se deterem muito nas questões materiais, nas questões mais emocionais, egóicas, faz com que a incompreensão se torne cada vez maior, a revolta se torne cada vez maior, e o pior, né, as pessoas terminam gerando energias densas contra nós mesmos, porque essas energias de revolta, de inconformação, de tristeza, de inveja, seja lá o que for, né, dessas questões negativas, desses pensamentos, sentimentos negativos, vão fazendo com que as pessoas fiquem sempre pior, e aí desencadeia uma sequência de outros fatos negativos, e quando existe um fator kármico que vai acontecer, que
precisa acontecer para ensinamento de uma ou mais pessoas, aí as pessoas já estavam mal antes de alguma coisa pior acontecer, elas terminam ficando pior ainda, mais sofrimento, com mais desequilíbrio, quando elas deveriam já antes estar se trabalhando, já antes estar tomando um cuidado, como ele diz ali, com os efeitos que provocam no plano nos planos de consciência mais densos, o fato de se ter um ou vários pensamentos negativos, que é o que a maioria faz, né, no dia a dia, alimentando sempre desarmonias e desequilíbrios consigo mesmo e para com os outros, né? E continuando, o livro diz assim: por não estar suficientemente desperto para o mundo interno é um mundo espiritual, né? A consciência espiritual, muitas vezes o aspirante é assediado por forças involutivas, entrando em crises e conflitos sem mesmo saber como e por que aquilo teve início. Então, as forças involutivas são justamente os pensamentos, as energias densas, negativas dos outros encarnados que nos envolvem constantemente no lar, no trabalho, na rua, nos ambientes públicos. Então, muitas vezes, a pessoa, por questão de sensibilidade ou mediunidade, ela começa a entrar em crises que são desencadeados, em primeiro lugar, pelos próprios aspectos internos não trabalhados, mas que se somam com os desequilíbrios de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, quantas vezes a gente sente irritação, desânimo, tristeza, enfim, N sentimentos e pensamentos negativos, e a gente às vezes nem sabe identificar por que que aquilo está acontecendo, por que que se está sentindo aquilo. Porque se a gente pensar na nossa vida, muitas vezes a gente vê que não tem nada que justifique estar sentindo aquilo. Então é como ele diz aqui, é assediado por forças evolutivas, entrando em crises e conflitos sem mesmo saber como e por que aquilo teve início. Então, na verdade, a gente inicia esses aspectos de crises e conflitos com os nossos próprios pensamentos em relação à nossa própria vida, mas que se soma com o dos outros, os outros, o nosso próximo, né? Não necessariamente inimigos, mas pessoas que estão próximas a nós que não estão bem. E hoje em dia é raro alguém estar bem, né? E continuando diz assim: quando lhe é dado transcender um pouco o jogo dessas forças, ele vai compreendendo algo da existência em formas menos condensadas do que as que os seus sentidos externos captam. Nesse processo, um ponto é básico e de diferentes modos está presente em todos os ensinamentos espirituais autênticos. Deve-se focalizar a mente no nível mais elevado que se possa conceber, naquilo que é muitas vezes chamado de luz ou de Deus. Então vocês veem mais uma vez enfatizando aquele aspecto que a gente deve focar os pensamentos, a força mental, no nível mais elevado, que é sintonizar, como diz ali, com a luz, uma força superior. Isso aí não deixa de ser entrar num estado de fé maior, ou, né? Ou eu digo porque se a pessoa tem dificuldade de mentalizar que está conectado com Deus, ela pode mentalizar que está conectado com o próprio mentor espiritual ou mentora espiritual, com uma equipe espiritual da luz, com uma colônia espiritual, com um centro intraterreno. Então a pessoa pode buscar o próprio Jesus, a figura de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus. Então tudo isso vai fazer com que a sintonia com hierarquias maiores, com seres mais evoluídos, que
a gente sabe que existiram, que trouxeram conhecimento para nós, vai nos ajudar a nos manter. Então é aquela história, quando vem pensamentos negativos, a gente muda a polaridade e pensa em coisas boas, positivas, e o cérebro e o ego vão voltar a puxar para baixo. E aí nós temos que fazer esse esforço de controlar, de sair dessa densidade para que essa densidade não nos envolva mais ainda, seja essa densidade nossa própria ou de quem está ao nosso redor. E aqui continuando, diz assim: o trabalho interno sempre traz um vasto campo de serviço sobre a interação do indivíduo com a vida mental planetária. Então, esse vasto campo de serviço faz com que, se a pessoa abraça esse serviço, ela consegue também sair da sintonia negativa do resto da humanidade, da coletividade da humanidade. Vocês imaginam quantos milhões de pessoas, e por que não dizer bilhões, né? Nós mais ou menos somos 8 bilhões de seres humanos encarnados, e imaginem a quanta sintonia, quanta gente sofrendo, quanta gente pensando negativo, quanta gente triste, quanta gente depressiva, quanta gente sem esperança que existe no mundo, né? E quando a gente baixa o nosso padrão mental, emocional, quando a gente também dá vazão para essas negatividades, o que vai acontecer? Nós vamos entrar também em sintonia com essa psicosfera coletiva dessa humanidade perturbada, né? E aqui ele continua dizendo: a mente é, para o homem de hoje, o seu campo de batalha, mas poderia transformar-se em seu campo de serviço. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho interno, a gente começa a controlar os nossos próprios pensamentos, e a gente começa a vigiar para não ser afetado pelos pensamentos e sentimentos negativos dos outros, a gente começa a canalizar o nosso potencial mental, a nossa energia mental, para algo superior, para algo melhor. Então a gente vai canalizar todo um potencial que todo ser tem para ser uma coisa construtiva, tanto para ajudar as equipes espirituais superiores, as hierarquias maiores, como para ajudar a nós mesmos naquilo que a gente gostaria que acontecesse, naquilo que a gente gostaria que se realizasse, e ao invés de pensar só naquilo que não deu certo, naquilo que não funcionou, naquelas pessoas que magoaram, etc., né? E continuando, diz assim: à medida que a consciência vai despertando em patamares mais elevados, ela adquire maior potência, tá? Ela deixa de ser egoísta, ela deixa de estar focada com o plano denso, né? E continuando, diz: bem como maior penetração nos níveis inferiores. Assim, aquilo que um homem comum emite no plano mental, pouca influência tem se comparado com o que o discípulo iniciado gera nesse mesmo plano. Também por isso, grande ênfase é sempre colocada desde os primeiros passos na senda do espírito, na purificação dos veículos e na clareza sobre a meta. Então, quando a gente consegue se elevar e se manter mais elevado, os níveis inferiores passam a não fazer influência sobre nós, ou pouca influência sobre nós. E com esse aspecto mais elevado, a gente consegue acessar mais o desequilíbrio dos outros para ajudar os outros. A gente consegue ajudar sem se envolver, a gente consegue se trabalhar no próprio ego, que seria a porta de entrada para o negativismo, para todas as coisas ruins, e ainda por cima a gente consegue ajudar os outros que estão em sofrimento e desarmonia, mesmo que a gente não esteja necessariamente concentrado para ajudar A ou B ou C
mas se colocando à disposição do plano superior, das hierarquias maiores, a gente pode, com a nosso potencial mental mais ajustado, mais elevado, a gente pode ser usado, no bom sentido, pelo plano superior, para ajudar na harmonização do planeta e que termina sendo na própria harmonização que volta para nós como um impulso evolutivo, como um estado de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio. Então, é claro que não existe uma pessoa que consegue o tempo todo estar feliz, em harmonia, em equilíbrio, mas se nós fizermos esse trabalho constante, trabalho interno, de vigilância, dos pensamentos e dos sentimentos, nós vamos conseguir ajudar a si próprio e aos outros. Para concluir, ele diz aqui: enquanto as energias canalizadas pela hierarquia procuram criar segundo padrões evolutivos definidos e destruir aquilo que se torna obstáculo a essa criação, as forças dissuasivas procuram introduzir nesse processo o germe da desagregação e da estagnação. Então, as mentes negativas estão sempre tentando impedir que cada ser evolua, que cada ser mude, que cada ser seja melhor. E vai gerar, essas mentes negativas vão gerar uma desunião, uma desagregação, e aí a pessoa chega num ponto que ela pensa assim: bom, não adianta fazer nada, nada dá certo, nada funciona, então eu vou desistir. Então essa é a ideia da mente perturbada, da mente negativa, assim como não conseguem algo melhor para si, porque não se trabalham, então não querem que ninguém consiga também melhorar. Ele também acrescenta que o caminho evolutivo é um eterno prosseguir em mudança e transformação contínuas, sempre rumo a estados em que o ser mais perfeitamente possa expressar o padrão vibratório que lhe está reservado desde sua origem cósmica. Então, o potencial que se tem é grande, basta a gente canalizar esse potencial de uma forma positiva, de uma forma construtiva, sempre sintonizando e sempre sabendo que nunca estamos sozinhos nesse caminho, embora muitas vezes possa se sentir isolado, possa se sentir abandonado, possa se sentir desanimado, mas cabe a nós elevarmos o nosso pensamento, entrar numa sintonia elevada, positiva, e permitir que os amigos maiores, inclusive nossos mentores, mentoras, consigam chegar até nós e trazerem coisas positivas para nós, energias de alta frequência para nós. E aí sim, a gente vai começar a fazer um trabalho mais dinâmico, um trabalho mais de elevação, principalmente nessa época agora que a humanidade está vivendo de transição, de muitas catástrofes acontecendo, muitos conflitos, muitas guerras, muitas desarmonias, muitas insatisfações e revoltas. Então, se nós fizermos esse trabalho, nós estaremos saindo de toda essa densidade e sendo um desequilibrado ao menos na coletividade a dar trabalho para o plano superior, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, para refletir sobre o que podemos fazer com nosso potencial mental, com a nossa força mental e viver mais feliz. Até mais, até o próximo vídeo.